Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia, mais um Café com Destino. Nós estamos na série Descubra o Seu Destino. Essa série dessa semana é baseada no livro Descubra o Seu Destino. Eu escrevi ele em 2018. Mais de 300 mil pessoas já foram impactadas com esse livro e ele pode te levar para outra realidade. Não deixa de conhecer o livro Descubra o Seu Destino. Está disponível em qualquer loja. Hoje nós vamos falar da fase da exposição. Nós temos trabalhado ao longo dessa semana alguns capítulos importantíssimos do livro Descubra o Seu Destino. Por quê? Para nós criarmos o nosso futuro, não depende de fatores externos. Futuro não é sorte. Futuro não é o que os outros fizeram com você ou contra você. Futuro não é se alguém abriu porta para você ou fechou. Futuro não tem nada a ver com isso. Destino, futuro, para onde você está indo, tem a ver com uma conspiração divina juntando com as tuas decisões. Enquanto você terceirizar o teu futuro, os resultados não acontecem. Você vai só se fazer de vítima, vai se fazer de coitadinho, coitadinha, vai falar que a culpa é do fulano, do cicraninho e nunca vai assumir a responsabilidade pelos teus próximos anos. Lembre-se de uma coisa: não adianta colocar a culpa nos outros, porque esses outros não vão assumir a responsabilidade da tua vida. Não adianta você tentar diminuir a tua dor, dizendo que foi o outro, ou que foi a outra, que foi ele, que foi ela. Não adianta. Se você quer realmente viver um futuro, um destino de paz e prosperidade, assuma a responsabilidade, assuma as rédeas dos teus próximos anos, do teu futuro, do teu destino. E para isso você precisa tomar decisões. Nós falamos aqui, desde o primeiro dia, como você chegou até aqui. Primeiro dia, na segunda-feira nós estudamos como você se tornou quem é. Como? Você foi fruto das experiências que teve, dos ambientes que frequentou, das palavras que lançaram contra ou a favor de você e você acreditou ou não. Você foi fruto disso. E os teus próximos anos serão fruto das mesmas coisas. Das palavras que você está acreditando ou não hoje, dos ambientes que você está frequentando, das pessoas que estão te proporcionando experiências para você ter expertise na vida. Na terça-feira nós falamos sobre a zona de expulsão. Sabe o que é a zona de expulsão? É um lugar que Deus te coloca, que quando você vê, você não fez nada para merecer aquilo, mas você está sendo jogado, expulso, empurrado por Deus para outro lugar, porque você não aguenta mais ficar ali. Diferente de quando você planta e colhe, a zona de expulsão você não fez nada, ainda assim está sendo injustamente, covardemente expulso de um lugar, às vezes geograficamente também falando. A zona de expulsão ensinou muita gente na terça-feira. Na quarta-feira nós falamos sobre o poder de recomeçar, porque recomeçar é inevitável e recomeçar faz parte do destino. Destino é feito de recomeços. O destino é feito de recomeços. A aula de ontem sobre recomeço foi muito forte. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos entrar na fase da exposição. É quando o teu propósito começa a vir à tona e as pessoas começam a perceber que tem algo em você. As pessoas começam a perceber que tem algo em você. Ontem à noite, eu estava no escritório da minha casa e coloquei uma música e fui meditar um pouco na palavra antes de ir para a cama deitar. E eu senti uma presença de Deus diferente. Eu pedi para o José e para a Júlia, que são meus dois filhos mais velhos, descerem e virem para o escritório. Os dois pequenininhos já estavam dormindo. Eu trouxe os dois mais velhos e comecei a ministrar sobre a vida deles. Aproveitei aquela presença divina, diferente, de uma forma que eu não costumo sentir quando eu estou no escritório, por exemplo. E comecei a profetizar sobre a vida deles. E uma das coisas que eu declarei foi: Deus vai usá-los, Deus vai manifestar o dom de vocês e vocês não vão se perder quando isso começar a acontecer. Por que eu profetizei sobre a vida dos meus filhos? Porque quando chega a fase da exposição, muita gente se perde. Por que muita gente se perde? Porque é muito fácil quando você começa a perceber que está conhecido, que as pessoas reconhecem
as tuas qualidades, o teu dom, ou quando você começa a ganhar um dinheirinho que não estava acostumado, é muito fácil vir um sentimento de poder. Grave isso. Isso aqui é a coisa mais demoníaca que tem. O sentimento de poder é você achar que pode fazer. Se nós estamos nessa terra reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer, o sentimento de poder não pode estar no nosso coração. Ou seja, eu não posso achar que eu posso fazer e ponto final. Tem coisas que eu faço do mais simples. Às vezes, comprar um relógio que eu gosto, fazer uma viagem com a Janine, eu consulto a Deus se eu posso, se é a vontade de Deus. E Deus precisa me dar um sinal para aquilo, porque nós não podemos alimentar dentro de nós um sentimento de poder. Isso é uma das coisas que mais perturba na fase da exposição, que é quando o seu dom começa a fluir, é quando as coisas começam a dar certo e as pessoas começam a te reconhecer. Hoje vamos falar de coisa boa. Quando as coisas começam a dar certo na tua vida, quando as coisas começam a fluir na tua vida, o que você faz? Porque a gente passa muito tempo aqui ensinando o que fazer quando você está por baixo, o que fazer quando está no fundo do poço, o que fazer quando não tem mais jeito. A gente vai continuar ensinando porque tem muita gente precisando de ajuda, mas e o que fazer quando o teu dom começa a ser visto, quando as pessoas começam a te reconhecer, quando você começa a ser exposto e as pessoas começam a olhar para você diferente, como uma referência. Antigamente você buscava referências, hoje as pessoas te olham como uma referência. E lembre-se, as pessoas sempre vão te ver 10 vezes maior do que você é. Grave isso. As pessoas sempre vão te ver 10 vezes maior do que você é. Então você acha até que não é uma grande referência, mas as pessoas estão te vendo assim. A Bíblia diz, aqui nós vamos para uma referência da sabedoria milenar, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procedem as decisões da vida, as fontes da vida. Tudo que você vai pensar, fazer, decidir, escolher, sai do teu coração. É por isso que você tem que guardar o teu coração. E quando a Bíblia fala sobre guardar coração, está falando do que, Wesley? A cabeça, a mente. Exatamente, suas emoções, sua mente, sua consciência. Porque o coração é só um músculo, a Bíblia não está falando do músculo, está falando do sentido do coração, que é o que você pensa, o que você sente, sentimentos, emoções e intelecto. Então guarda teus sentimentos, tuas emoções e teu intelecto sobre todas as outras coisas, guarda isso, protege isso, porque dali vão sair as decisões da vida, principalmente na fase da exposição. O problema da exposição, a exposição tem um problema sério, que é quando você começa a aparecer, teu destino profético começa a se cumprir, você começa a frustrar aqueles que gostariam de viver o que você está vivendo. Então, pessoas que foram teus amigos, tuas amigas, familiares, que sempre conviveram bem com você, até você começar a cumprir o teu destino profético. E quando você começa a cumprir o teu destino profético, a tua missão na Terra, o teu propósito de vida, as pessoas começam a reconhecer isso, você começa a viver o resultado disso, e isso começa a provocar nas pessoas a frustração delas não estarem vivendo o que você está vivendo. Não é que as pessoas são más, não é que elas querem te perseguir porque querem, é que elas não conseguem resistir ao sentimento de frustração, porque você está vivendo e não elas. Mas a Bíblia também diz, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. O que isso quer dizer? Que quando Deus nos levanta, aí começa o trabalho de verdade, que é ficar de pé. Quantas pessoas me conheceram esse ano, 2023? Você que está me assistindo aqui. E esse ano você me conheceu, você nem sabia quem eu era antes. Esse ano você me conheceu e de alguma forma algum dos nossos conteúdos, algum dos nossos livros impactou tua vida e trouxe uma transformação para a tua vida. Comenta aqui agora, em 2023. Quem me conheceu em 2023 e está tendo uma vida transformada por um dos nossos conteúdos? Comenta agora, coloca aqui no chat online. Sabe por que eu estou te perguntando isso? E você vai ver quantas pessoas vão falar que me conheceram esse ano só. Porque se eu tivesse desistido ano passado, se eu tivesse caído 3 anos atrás, eu não estaria aqui hoje ajudando milhares de pessoas não teriam me conhecido. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Muita gente precisa de quem está em pé. Então você não cai só porque não quer passar vergonha, você não cai porque não quer frustrar, impedir o destino das pessoas que vão precisar da mensagem que você carrega.
Então, a fase da exposição ela é muito perigosa, porque ela atrai algumas coisas que você não estava acostumado a lidar. Por exemplo, na fase da exposição, que é a fase quando você começa a viver o seu destino, você começa a atrair inveja. E quando você atrai inveja, você já parou para pensar, ué, quantas pessoas devem ter inveja de você? Verdade. Às vezes, não chegou essa força da inveja contra você ainda, ela não se manifestou. Mas tem gente que convive contigo que a inveja sempre vem de perto, tá? Não vem, da internet não tem inveja, não. Da internet é outro tipo de hate, a inveja vem de perto. É a pessoa que acha que poderia estar fazendo o que você está fazendo. Pô, eu conheço o Hélio, eu podia estar fazendo isso, ele que está fazendo? Ele que está vivendo isso? Quem é ele? Mas o que ele fez para merecer isso? Isso tudo são comentários invejosos, pensamentos invejosos. Mas a inveja, ela só começa a se apresentar quando a gente está vivendo o nosso destino profético. As pessoas acham que elas eram para estar vivendo isso. Toda árvore que dá bom fruto acaba sendo invejada, apedrejada, tem gente querendo roubar esses frutos, né? Então, como é que você precisa se preparar a partir de hoje? Tiago, vou começar a viver meu propósito, meu destino. Está claro para mim que Deus vai me usar, está claro para mim que chegou um tempo, até porque eu passei pelo recomeço, até porque eu entendi como é que eu crio meu futuro lá na primeira aula de segunda-feira. Eu te ensinei palavras que você acredita, ambientes que você frequenta, pessoas que te trazem experiências. Como é que eu faço agora para eu, nessa fase do crescimento, do voo, nessa fase que agora meu dom está aparecendo, meu destino está se cumprindo, como é que eu faço para não cair, para não perder? Para que essa exposição não me faça mal? Você precisa cuidar de algumas coisas. Primeira coisa que você precisa cuidar, da tua saúde. Qual saúde? A tripla. Saúde espiritual, emocional e física. Espiritual, emocional e física. Com quem eu cuido, Wesley? Você que é um profundo conhecedor da medicina científica espiritual, com quem eu cuido minha vida espiritual? Minha saúde espiritual depende de quem? Só mim, eu. Depende do meu relacionamento com Deus, né? Então é eu e Deus. Se eu não tiver relacionamento com Deus, ninguém vai ter por mim, mas também de um guia espiritual. É muito importante você ter um guia espiritual. Por quê? Porque assim como um médico para a questão física, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra para as questões emocionais e psíquicas, na espiritualidade a gente precisa de guias também. Gente que vai nos orientar conforme a palavra, não conforme ele acha, mas conforme a palavra, quais são os próximos passos da nossa vida, o que fazer com esse sentimento que a gente carrega, como agir diante da situação que a gente está atravessando. Então é muito importante que a primeira coisa que você tem que colocar atenção quando você está numa fase de exposição é cuidar da tua saúde. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Porque se uma das três parar, o corpo todo para. Então, quando começou uma fase de exposição na minha vida, eu comecei a me cuidar mais fisicamente. Ir mais no médico, se tem que tomar uma vitamina, tomar, dormir o necessário, fazer um exercício físico, não comer o que quer, mas comer o que precisa. Foram decisões que a gente foi tomando para saúde física. Saúde emocional, não levar problema para casa, não ficar levando toda a tempestade a sério para não fazer tempestade de copo d'água, perdoar o mais rápido possível. Então, existem várias prevenções para a sua saúde emocional. E claro, se você já está afetado emocionalmente, procurar quem ajuda isso, terapeuta, psiquiatra, se é uma coisa já mais séria, um psicólogo. Ou seja, você tem que buscar saúde emocional, mas principalmente criando um ambiente para que a tua emoção seja protegida, né? Criando uma família que proteja as tuas emoções, criando um ambiente de trabalho que proteja as tuas emoções. E a saúde espiritual, que é você e Deus, e um guia espiritual. Esse é o primeiro ponto para quem está começando. Estou começando a aparecer, meu dom está vindo para fora, as pessoas estão me vendo como referência. O que eu faço agora? Chegou o tempo da exposição. O tempo da exposição é um tempo também de muito engano, porque se você não tiver um coração humilde, você vai acreditar no aplauso das pessoas. Mesmo a pessoa que está te aplaudindo hoje, na sexta-feira, né, no sábado, no domingo, na segunda, está te condenando por outro motivo.
Não seja conduzido por elogios, por tapinha nas costas. Acredita em mim. Não se iluda com tapinha nas costas. Não deixe o orgulho, a altivez, a prepotência, a soberba ter 1% do teu coração. Não deixa. Não deixa. Então você pode, além da saúde emocional, cuidar de mais 4 coisas. Silêncio. Esse silêncio aqui não é só com a boca, não. É com o que você posta também. Quanto mais vitória você posta, mais inimigo você atrai. Cuidado. Eu fico vendo gente que postando carro, não sei o quê. Primeiro que eu acho que é um problema emocional você querer mostrar tudo que tem. Segundo que você está atraindo inimigos. Você está preparado para lidar com os inimigos? Não só os invejosos e os haters, mas os perseguidores. Às vezes até coisa ruim fisicamente como assalto você está atraindo. Precisa falar tudo mesmo? Precisa mostrar tudo mesmo? Ou é uma necessidade emocional? É um buraco, um vazio existencial que você tem e precisa fazer isso. O silêncio é uma proteção, não só do que você fala, mas do que você posta. Vou repetir. O silêncio é uma proteção, não só do que você fala, do que você posta também. E terceiro, né, depois de você cuidar da saúde emocional, física e espiritual e ter silêncio, o terceiro é você se cercar de mentores e amigos. Mentores e amigos. Mentores é quem tem capacidade para te aconselhar com frequência, diferente de um conselheiro que só fala uma vez às vezes. E amigos é quem te dá segurança emocional para você sempre lembrar quem é você, para você não se ensorbebecer, para você ter com quem aliviar o coração. Os amigos são muito importantes para quem está na fase da exposição, né? Amigos são muito importantes para quem está na fase da exposição. Para quem está na fase da exposição é muito importante você criar gatilhos de proteção. Gatilhos de proteção. Ficar mais em casa do que ficar zanzando por aí, andar com pessoas de confiança que te protegem. Se você sente a necessidade de alguma coisa, vá pedir isso em oração e não para um prazer que é momentâneo. Vou repetir, se você sente a necessidade de alguma coisa, vá na oração resolver isso e não para um prazer momentâneo, drogas, bebida, sexo ou qualquer coisa que seja contra os teus valores e princípios. Então é muito importante que você esteja cercado de amigos que te levem para a oração, te levem para a família, te levem para o que você acredita e não para outro lado, gente. Mas isso é básico, porque você não está fazendo ainda. A fase da exposição é uma fase que as pessoas vão descobrir quem é você de verdade. Não tem como viver a exposição, ou seja, ficar conhecido, começar a prosperar financeiramente, teu dom vir para fora, teu propósito ser cumprido e as pessoas não levantarem tua vida. E às vezes, gente, Deus não deixa você ser exposto porque ainda não está na hora de verem tua vida como realmente é. Deus ainda quer melhorar algumas coisas. Não tem como esconder quem é você quando chega a fase da exposição. Não tem como. Quando chega a fase da exposição, é holofote em cima de você o tempo todo e vai pegar o que talvez você não gostaria de mostrar para ninguém. Então, temos que tratar na fase do processo. Você está na fase do processo, ainda não está na fase da exposição? Trata tudo que tem que tratar. É isso que acelera a fase da exposição. Trata tudo que tem que tratar. Está vivendo uma vida que não é de verdade? A tua vida é de mentira? Vou te contar uma coisa muito, muito interessante. Eu acompanho alguns casos de vida de mentira, porque esse livro novo que eu estou escrevendo, Princípios Milenares, tem uma teoria nova chamada teoria do disfarce. Então eu tive que estudar algumas pessoas que eu conheço pessoalmente e sei que é de mentira. E recentemente eu tive uma informação interessante que uma pessoa que eu estava modelando ela na mente para escrever, né, lógico que eu não dou nomes, não exponho ninguém, eu descobri que ela separou, que ela se divorciou essa semana agora. O que já era previsto, não porque ele tinha problema com a esposa, é porque todo mundo que é de mentira, chega um tempo que quem convive mais próximo não consegue mais conviver, porque vê muita mentira. Então ele vende a imagem de uma pessoa bem-sucedida, mas vive de golpes.
ele vende a imagem que é um profissional e ele não tem a permissão para ser esse profissional, ele não fez a faculdade, ele mente. Ele vende a imagem de que é um cristão, de que é crente, a linguagem é igual, tudo é igual, mas ele está muito longe de Deus. Então o que é viver uma vida de mentira? Por isso você tem que resolver isso no processo, senão você nunca vai viver a fase da exposição. E se viver, a exposição vai te matar, porque vai vir toda mentira, vai aparecer. Viver uma vida de mentira é você colocar disfarces para o tempo todo se dar bem. O problema é que quem está perto de você percebe isso. Então você não consegue ficar num casamento muito tempo. Você imagina a Tadinha que começou a namorar com ele agora. Uma menina começou a namorar com ele mais nova que ele. Ela não tem a mínima ideia, sabe por quê? Ele tem um carrão, tem seguidorzinho no Instagram, fala muito bem. Então ela vai imaginar, achei um partidão. Achei um cara que vai ter condição, que vai me tratar bem, um cara de status. O que ela não sabe é que ele é de mentira. E enquanto ela não descobrir todas as mentiras, ele vai ficar com ela. Mas daqui a 2 anos, ela vai começar a perceber, cara, esse cara nem é o profissional que diz, ele não fez essa faculdade. Uma hora percebe, esse carro aqui está financiado com um monte de coisa atrasada, na verdade não tem dinheiro. Caramba, as pessoas já passaram pela vida dele e saíram com ódio dele, então ele é um cara que faz mal. Daqui a 2 anos, tadinha da menina, perdeu 2 anos de vida com um cara que não vai dar futuro para ela. O problema de ser de mentira é que você estraga a vida de muita gente. Porque a Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, que não há nada oculto que não venha à tona, que não seja revelado. Tudo vai ser conhecido, então não dá para levar uma vida de mentira. Não dá para levar uma vida de mentira. Então, na fase da exposição, você já tem que ser de verdade para Deus poder realmente te expor. Isso aqui é muito forte, não é? Então, no processo, coloca as coisas em ordem no processo. O processo, você está passando pela dificuldade ainda? Ainda está na fase de recomeçar, como nós ensinamos ontem, ainda está na fase de construir seu destino, já conserta isso, gente. Já tira toda a mentira da boca, das atitudes, não seja um fake, não seja um disfarce, seja de verdade e você acelera o processo da exposição. Deus joga o holofote muito mais rápido em você quando você é de verdade. O Café com Destino dessa semana tá demais, porque nós estamos trabalhando a ideia de como você construir o seu futuro. Se você não assistiu da semana toda, assiste, vale a pena você assistir. E eu quero lembrar rapidamente que nós temos algumas programações que você pode participar presencialmente, se quiser, se é o seu tempo. 3 e 4 de novembro eu estou em Boston com o Método Destiny, tá? Todas as informações vão estar aqui. O Método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Eu e o Flávio Augusto, né, que foi um dos poucos brasileiros que fez bilhões na América, vamos estar ministrando o Método Destiny para você. 11 de novembro, eu estou em Lisboa com a Noite de Destino.
uma palestra de 2 horas lá no Coliseu dos Recreios, com muita instrução profética e milenar. Não perca essa noite de sabedoria em Lisboa, Portugal, dia 11. E de 23 a 25 de novembro, nós temos o último método dessas do ano aqui em Alphaville, São Paulo. Então aqui está todas as informações para você estar conosco, se é o teu tempo de estar presencialmente em um dos nossos eventos e cursos. Deus abençoe. Eu desejo paz e prosperidade e até amanhã, às 7h57 da manhã. A vida com que você está sonhando no futuro, ela está escondida em princípios que você ainda não cumpriu. E ao aprender esses princípios aqui, a vida que você está sonhando no futuro vai chegar para você. Porque princípios liberam destino. Se você está numa carreira de negócio e quer crescer na área de negócios, você é empresário, o ideal é que você esteja num ambiente onde pessoas querem a mesma coisa que você. O ideal é você conviver com pessoas até que já tenham conquistado aquilo que você deseja conquistar. São pessoas que compreendem a sua luta, são pessoas que compreendem a sua dedicação. A decisão muda o futuro. A sua condição vai ficar para trás depois da decisão.